Mas afinal de contas, qual tradução é melhor? No vídeo de hoje eu vim trazer algumas dicas práticas que eu utilizo na hora de escolher as traduções dos meus livros. Meu nome é Jade, seja bem-vindo para mais um vídeo do Páginas Avulsas. Esse é o tipo de vídeo que acaba servindo mais para livros clássicos, porque são eles que possuem várias edições no mercado muitas vezes, e que nós, enquanto leitores, não sabemos qual é a melhor opção, qual nós devemos escolher. E é por isso que eu vim trazer as formas que eu utilizo para escolher as que eu considero melhor. O primeiro ponto, antes de eu optar por uma tradução, é olhar se essa tradução é uma tradução direta do idioma original. Para livros que foram escritos em inglês, geralmente esse é um processo mais fácil, nós costumamos encontrar obras diretas, afinal é a língua que nós acabamos consumindo mais, por livros vindos dos Estados Unidos principalmente, então não costuma ser uma preocupação tão grande. No entanto, quando nós estamos falando de livros, por exemplo, de literatura asiática, muitas vezes de literatura russa, livros antigos de literatura grega, nós temos uma dificuldade um pouco maior. Nem sempre nós temos um leque tão grande de tradutores especializados nessas obras. E o que acontece é que muitas vezes são utilizadas traduções de traduções. Como assim? Eu tenho uma obra clássica, ela é traduzida do russo para o francês. E o tradutor, ao invés de fazer essa tradução direta do russo, faz uma tradução secundária, que é uma tradução da obra traduzida para o francês e traz para o Brasil essa segunda tradução. O impacto disso é tremendo, porque quando o autor pega uma obra para traduzir, ele imprime muito do seu estilo, das suas percepções, até porque nosso idioma é bastante complexo, nós utilizamos muitas palavras, muitos sinônimos, e no processo de tradução, tudo isso tem que ser, digamos assim, dosado com relação à obra original. Quando nós temos uma tradução de tradução, o tradutor já não vai ter mais acesso ao estilo original do autor. Muito pelo contrário, ele vai pegar todas as interações, os trejeitos, de como aquele primeiro tradutor do idioma original conseguiu perceber aquela obra. E nós temos aí uma confusão de signos muitas vezes. Por quê? Nesse trabalho de segunda tradução, muitas vezes já não é fácil nós encontrarmos o sinônimo mais correto dentro da nossa língua. Imagine isso feito duas vezes. Nós temos assim uma perda do estilo narrativo original, uma perda da qualidade de escrita e que muitas vezes acaba impactando diretamente na tradução. É por isso que o meu maior cuidado é sempre procurar tradutores que traduzam a obra do original. Isso vai acarretar o quê? Alguns custos a mais. Geralmente, quando nós estamos falando de obras mais complexas, de idiomas menos comuns, digamos assim, é mais complicado você ter um tradutor que faça esse trabalho. E essas traduções feitas do idioma original costumam aparecer no mercado com um preço um pouco mais elevado, porque é um trabalho de maior qualidade, digamos assim. Não necessariamente a tradução de uma tradução é ruim, mas tem uma forte chance de você perder os traços do autor original e isso comprometer a tua percepção de estilo. Tem muitos livros que quando nós pegamos a tradução para ler e depois nós pegamos o original, nós sentimos que é como se nós só conhecêssemos o conto de alguém sobre o original, mas quando você pega o texto não parece a mesma coisa, sabe? Eu tive essa percepção muito quando eu li Hamlet. A primeira tradução que eu li foi de uma editora desconhecida que eu realmente eu não lembro qual foi o nome, teria que olhar nas minhas edições e eu não tenho esse livro aqui em mãos. Mas foi uma obra que eu gostei da história em si, porque a história continua sendo a mesma, mas o texto me pareceu um pouco estranho. Anos depois, quando eu peguei uma tradução melhor e quando eu também cotejei com o original, eu percebi que a diferença de estilo era gritante. Eu não tinha percepção de como Shakespeare escreveu. E se isso já acontece quando nós estamos falando de uma obra que teoricamente foi traduzida diretamente do idioma original, esse fato piora muito quando nós falamos de segundas traduções. Um exemplo também nesse sentido, a primeira vez que eu tentei ler Guerra e Paz foi uma tradução que tinha sido feita do francês. Quando eu comprei a minha edição, que tinha sido traduzida diretamente do russo, a diferença na linguagem era absurda. Não cotejei com o original, sinto muito, não tenho conhecimentos em russo. Mas nessa segunda tradução eu já senti a grande diferença que fez o tradutor fazer o caminho direto. E você percebe essa diferença nos nomes, no estilo de narração e por aí vai. Muitas vezes nós não conseguimos perceber a sutileza do autor através de uma tradução ruim. É por isso que procurar uma tradução direta ajuda a diminuir esse problema. A segunda dica que eu dou é observar de que ano foi a tradução. Você consegue descobrir o ano da tradução muitas vezes olhando o nome do tradutor. Se for um tradutor já falecido, um tradutor conhecido, por exemplo, uma tradução de Machado de Assis, você já sabe que não é uma tradução recente. E isso vai lhe ajudar porque você vai conseguir entender se é uma tradução mais próxima da nossa linguagem atual, que a obra teoricamente estaria mais acessível para você, ou se é uma tradução muito mais antiga.
Traduções mais antigas também tinham um problema. Antigamente, muitos tradutores faziam praticamente trabalhos de reescrita. Hoje em dia não é mais assim, eles se atêm mais à obra. Então, traduções de, por exemplo, dos anos 20, dos anos 30, podem ainda trazer esse traço a mais de uma tradução que é quase reescrita, o que compromete a qualidade da obra, porque você não está lendo o original, está lendo como um tradutor reinterpretou aquele original. O ano te ajuda a compreender melhor como o texto vai ser apresentado para você, se é de uma forma que vai ser mais acessível ou não, e também te ajuda a entender o trabalho que a editora teve em relação ao investimento para fazer aquela obra. Quando nós temos um livro com uma tradução mais recente, via de regra nós vamos ter uma editora que teve um trabalho de atualização daquele livro um pouco melhor. Ela tentou fazer uma tradução própria para aquela edição que vai ser comercializada. Quando a editora só usa traduções do domínio público, você muitas vezes pode ter uma editora que esteja querendo baratear os custos do livro e também não se preocupe tanto com a qualidade final e você, como leitor, sinta. Ler uma má tradução compromete toda a tua experiência com a obra, então procure olhar o ano até para você entender se você se adapta ou não. De experiência pessoal, eu prefiro traduções que foram dos anos 90 para cima, que eu geralmente costumei achar mais fiéis e também com um vocabulário mais similar ao nosso atualmente. Claro que existem exceções, por exemplo, a minha edição de E o Vento Levou foi, acho que, a primeira tradução para o Brasil. E eu achei que o livro conseguiu ter uma tradução muito boa. A autora original e a tradutora, inclusive, trocaram cartas para ajudar a traduzir alguns aspectos mais típicos da obra, que eram dialetos do sul dos Estados Unidos, termos mais locais, e tentar achar uma correspondência em português. Então você vê ali um trabalho de tradução que é bom. Ou seja, não necessariamente uma tradução antiga é ruim, mas se eu fosse escolher, eu sempre privilegiaria uma tradução nova. Uma terceira dica que eu dou, se for um livro um pouco mais técnico ou mais complexo, por exemplo, um livro do grego, procure sempre edições anotadas ou comentadas, porque ali você vai ter em alguns momentos dicas para tentar contextualizar a tua leitura, te explicar um termo que você não entende, e você nem sempre vai ter que parar o livro para pesquisar uma informação que está ali presente. Edições anotadas e comentadas ajudam a melhorar a tua capacidade de interpretar aquela obra com ela mesma. Então é uma dica que eu considero muito válida, principalmente para traduções mais difíceis e para livros, por exemplo, que trazem muitas referências na sua estrutura. A edição comentada e anotada vai te facilitar esse trabalho. Eu cheguei a falar do ano da edição e de edição anotada e comentada, e isso acaba tudo se relacionando também com outro aspecto, um quarto elemento que deve ser olhado, que é quem é o tradutor daquela obra. Tente descobrir quem é o tradutor daquela obra. As editoras, quando elas têm umas traduções mais sérias, elas costumam deixar bastante evidente quem é o tradutor, para você conseguir pesquisá-lo melhor. Você também pode pedir uma amostra do livro num Kindle, por exemplo, para tentar descobrir quem é o tradutor. E a partir daí, ver como é a carreira profissional dele, se ele tem ou não outros livros, se ele tem outros trabalhos de tradução. E muitas vezes ele pode até não ter outros trabalhos de tradução, mas como é a formação dele, ele tem uma formação compatível para estar fazendo aquela tradução. Se você pega um livro, por exemplo, que tem assinado um tradutor que você não encontra informação nenhuma, e é um livro de tradução do grego antigo, sinto muito, é melhor você procurar uma outra edição, porque não tá batendo, é um idioma muito específico, então se você não consegue comprovar muito bem a origem, se torna problemático. Já tiveram até escândalos no passado justamente por isso, de supostos tradutores fantasmas em algumas editoras. Então esse é um ponto muito a ser considerado. E por fim, a última e talvez mais importante dica que eu possa dar: compare trechos-chave de uma obra para você perceber os diferentes estilos narrativos. Eu fiz muito isso com os meus livros da Jane Austen. Eu fiquei apaixonada por aquelas edições da Martine Claret, em que pese todas as questões que se tem sobre a Martine Claret, porque eu achei as edições com uma formatação muito boa e eu acabei comprando todas. No entanto, não foram livros que eu vou dizer assim que foram as melhores traduções. E como é que eu percebi isso? Eu já tinha lido os livros, o que acabou facilitando também, eu senti a diferença no original dos textos que eu tinha lido, mas eu também selecionei trechos-chaves para ver como as traduções se comportavam. O livro básico que eu usei para fazer isso foi o Persuasão, da Jane Austen, que tem em um trecho mais pro final uma carta muito específica de um personagem, que eu não vou dar o spoiler aqui. Mas essa carta é talvez o melhor exemplo dentro daquela obra para você perceber se a tradução foi bem feita ou não. Quando eu li a edição da Martine Claret, eu achei uma tradução tendendo muito para quase uma atualização da coisa, eu não senti muito o estilo da Austen. E aí eu fui comparando esse trecho com de outras editoras, para a partir daí entender qual seria
a tradução melhor. Essa foi uma compra que eu fiz muito mais pela cara, me arrependi a ponto de começar a fazer compra em outras edições mesmo em termos de armazenamento, mas são livros muito bonitos e servem para isso. Mas depois disso eu não cometi esse erro com outras edições. Então o que eu recomendo vocês a fazerem é isso: se tiverem a oportunidade, vejam na internet o trecho das obras nas diferentes traduções para compararem. Ah, Jade, mas eu não consigo na internet uma amostra, o que é que eu posso fazer? Se na tua cidade tiver uma livraria, você não precisa comprar na livraria, porque nós sabemos. Eu adoro livrarias, mas muitas vezes elas acabam sendo muito mais caras que a internet. A menos que você não se importe em incentivar o comércio local, uma dica que eu dou é: vá numa livraria só mesmo talvez para cotejar as edições. Pegue 3, 4 edições, abra, leia um trecho e veja como você se sente. Não procure necessariamente a tradução mais fácil, porque, por exemplo, pensemos em um livro mais antigo, A Divina Comédia de Dante. Eu não posso esperar que o texto de Dante vá soar com a mesma facilidade de A Hipótese do Amor da Ellie Hazelwood, porque não tem como. Existe uma diferença estrutural ali de construção de obra que tem que ser respeitada. Então, quando você for olhar a tradução, busque uma que te deixe confortável, mas uma que você também sinta que não está simplificando demais a coisa, mas está conseguindo trazer os aspectos da obra e ao mesmo tempo fazer uma tradução clara. Claro que no fim das contas tradução também é uma questão de gosto, mas eu acho que essa dica ajuda a balancear muito as duas coisas, você entender o seu gosto e entender também como foram traduzidas aquelas obras. Mas então é isso, essas são as minhas principais dicas, esses são os critérios que eu geralmente uso na hora de escolher minhas próprias traduções. Me conta se você também utiliza algum deles e se esse vídeo foi ou não útil. E se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo. Tchau, tchau, gente!